Oi, pessoal, que é a professora Josilaine. Hoje eu vou passar para vocês nessa aula a explicação sobre alguns exercícios dessa próxima quinzena de biologia e falar sobre as probabilidades e o heredograma, que são alguns conteúdos da genética, tá bom? E a gente ainda não havia trabalhado. Então, eu vou começar falando para vocês sobre o heredograma, certo? Então, vamos lá. Então vamos lá. O que é um heredograma, né? O heredograma, ele é como se fosse uma árvore genealógica que vai mostrar os descendentes, os ancestrais também. Então, através dele, a gente consegue observar as características. Gente, o cachorro latindo para ajudar, mas tudo bem. Então, a gente tem em forma de desenhos, aqui, por exemplo, ó. Então, a gente tem o quadradinho, a gente tem a bolinha, tem ele branco e tem ele preto, todo coloridinho, para mostrar as características que eu quero trabalhar. No heredograma, eu posso trabalhar qualquer característica. O daltonismo, o albinismo, a síndrome de Down, tá bom? Mas primeiro eu tenho que identificar o que é o quê. Para que serve a bolinha? Para que serve o quadradinho? Então aqui eu coloquei para vocês, ó. O quadradinho é o homem. A bolinha é a mulher. Quando ele não está preenchido, quando está todo branco, significa que ele não tem a característica que eu estou trabalhando, seja qualquer característica. Quer dizer que ele é normal. Eu estou falando sobre o tipo sanguíneo O. Um exemplo. Se eu estou falando sobre o tipo sanguíneo O, quer dizer que esses aqui que estão em branco, eles não são do tipo O, tá? Eles não são afetados. A gente usa a palavra afetado, tá? Isso é característica. Então, na atividade de vocês, vai ter um heredograma desse e vai estar escrito lá a questão para você responder. Na questão é que vai estar aparecendo qual é o problema que você tem que resolver, qual a doença, qual a anomalia, o que você tem que descobrir nesse heredograma, tá bom? Quando eu encontro o quadradinho preenchido, quer dizer que é um homem afetado por aquela característica da questão. Quando é a bolinha, a mesma coisa, só que é uma mulher. É uma mulher afetada, tá bom? Então eu estou trabalhando aqui nesse heredograma que eu estou mostrando para vocês sobre o albino. O que quer dizer? Onde tem a bolinha, por exemplo, número 4, onde tem a bolinha, é mulher. Se ela tiver preenchida, quer dizer que essa mulher é albina. Onde tem o quadradinho, por exemplo, número 7, quer dizer que é homem. Se ele está colorido, quer dizer que ele é albino. Mas e quando não está colorido? Por exemplo, o número 1 é um quadradinho, é homem, mas ele não está colorido. Então, ele não é albino, ele é normal. O número 2 é uma bolinha, então é uma mulher, mas não está colorido por dentro. Então, ela é normal, ela não é albina, tá bom? E é assim que a gente vai interpretar o heredograma. Então, primeiro eu vou identificar quem é homem, quem é mulher, quais são os afetados e quais são os normais. Como que eu vou ler isso aqui, gente? Aqui eu coloquei um heredograma pequeno, mas existem heredogramas imensos. Como eu disse, parece uma árvore genealógica. Então, eu vou começar a puxar lá do 1 para poder entender até chegar no 7. Então, o que eu tenho que entender aqui? Ó, o quadradinho 1 é um homem. A bolinha, número 2, é a mulher. Eles estão ligados, certo? Por uma linha. Isso quer dizer que eles são um casal. Então, essa mulher é casada com esse homem, certo? Aqui embaixo eu tenho uma linha descendo.
quer dizer que deste casal nasceram. Então, esse casal, né, se casou, tá lá, e eles tiveram filhos. Então, esse risquinho para baixo vai indicar os filhos. Quais são os filhos? O número 3, o número 4 e o número 5. Tá? Nós vamos por partes. Então, ó, do casal 1 mais 2, tive o 3, o 4 e o 5, certo? Mas vamos analisar. Esse casal teve duas mulheres, certo? A número 3 e a número 4. E apenas um homem. Então, o casal, quando tiveram os filhos, ele teve apenas um menino e duas meninas. Dessas meninas, uma, que no caso aqui é o número 4, saiu afetada pela característica. Vou continuar com o mesmo exemplo. Vamos supor que seja o albino. Então, desses 3 filhos, saiu uma menina albina, certo? Ok até aí? Então, vamos continuar. Então, aqui a gente já interpretou. O número 5, que é um quadradinho, é um homem normal. Ele não é albino. Esse homem conheceu uma mulher. Então, tem aqui o risquinho ligando lá no número 6, que é uma bolinha. Então, é a mulher. A mulher também não é albina, ela é normal. Então, o número 5 se casou com o número 6 e teve filho. Então, tá aqui a risquinha para baixo mostrando, indicando que teve um filho. Ele teve um único filho. Esse único filho era homem, porque é um quadradinho, não é? Então, o quadradinho é o homem. Só que o quadradinho está colorido. Então, o que quer dizer? Homem afetado. Então, desse casal 5 mais 6, tiveram um filho, que é o número 7, homem afetado com a característica. Então, este menino que nasceu tem a característica, ou seja, ele é albino, tá? É assim que a gente interpreta um heredograma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar o que é homem, o que é mulher, qual que é afetado, qual que não, e depois a gente vê os casais que tem no heredograma, ok? Outro exemplo, aqui estava facinho, né? Lembra que eu falei? Então, aqui tem outro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente segue a mesma coisa. Qualquer heredograma que você pegar, você vai fazer a mesma análise. Só que aqui, a característica é o lobo da orelha solto. Lobo, gente, é esse pedacinho aqui da orelha, tá? Então, aqui a característica é a seguinte. Quais desses indivíduos têm ela solta e quais têm ele pregado assim aqui atrás? É essa característica. Então, vocês percebem que no heredograma eu posso trabalhar várias características. Então, aqui está falando da orelha. E aqui ele já colocou, ó, o homem, quadradinho pintadinho, a mulher, bolinha pintadinha para afetado. O homem com quadradinho branco e a mulher com a bolinha branca são da orelha com o lobo preso, tá bom? Então, aqui ele já especificou. Perdão que eu falei errado aqui. Lobo da orelha solto é aqueles que estão preenchidos, que são todos pretos. O que tem o lobo da orelha preso são todos branquinhos. Então, primeiro eu vou identificar. Eu coloquei esse heredograma mais para mostrar essa parte aqui. Vocês estão vendo que tem número 1, número 2 e número 3 do lado do heredograma? O que significa isso? Porque no outro anterior, nesse aqui, ó, tá vendo que não tinha nada? Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Aqui, esses números que ficam no cantinho, que são representados por números romanos, representa a geração. Hoje eu estou esquecendo tudo. A geração. Então, o número 1 significa primeira geração. Então, a primeira geração eu tenho aqui um homem. Então, tá o quadradinho branco. O que é o quadradinho branco? Orelha presa. Então, eu tenho um homem de orelha presa que se casou com uma bolinha preta. Então, é uma mulher. O que é a bolinha preta? Orelha solta. Então, um homem com o lobo da orelha presa se casou com uma mulher com o lobo da orelha solta. É isso que está dizendo aqui. Só que em forma de desenho, em forma de gráfico.
E a partir desse casal, dessa união, tiveram filhos, que é esse risquinho que está mostrando. Quantos filhos eles tiveram? Ó, o número 2 é um homem com lobo da orelha solto, porque ele tá coloridinho. Teve uma mulher, que é a número 3, toda branquinha, que é uma mulher do lobo da orelha presa. E teve outra mulher, que é o número 4, coloridinha, que tem o lobo da orelha solta. Então, essa parte aqui dos filhos a gente chama de segunda geração, tá? Esses filhos se casaram. Então, por exemplo, o número 2 se casou com o número 1, o número 4 se casou com o número 5. Desse relacionamento 1 mais 2, eles também tiveram filhos. Então, os filhos deles a gente chama de geração 3, certo? Os filhos do 4 mais 5, que são esses aqui, também a gente chama de geração 3, certo? Então, aqui é mais para mostrar para vocês a geração. Geração 1, geração 2, geração 3. Ou seja, tem o pai e a mãe, nasceram os filhos, geração 2. Os filhos dos filhos, geração 3. Ok? E aí a gente começa a interpretar o heredograma e as questões vão estar explicando para vocês o que ela quer saber. Por exemplo, eu quero saber qual é o gene do número 5 da terceira geração. Então, aí é onde a gente vai resolver o problema, vai pensar, entender o heredograma para conseguir identificar se ele é azão, se ele é azinho, tá? Então, aqui foi para mostrar para vocês as gerações. Vamos agora para probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade é geralmente, né, a gente vê em matemática. Então tá envolvendo resultados. São as possibilidades de resultados, tá? Então, probabilidade é a mesma coisa de possibilidades. Quais são as possibilidades de um resultado? Tá bom? Aí aqui a gente tem o espaço amostral e os resultados favoráveis, que são os eventos, tá bom? Na genética, a gente usa duas regrinhas. A gente usa a regra do e usa a regra do ou. Então, vou explicar o que é isso. O que é a regra do e, o que é a regra do ou. A regra do e é quando eu vou calcular a probabilidade de dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal negro, o homem negro e a mulher negra, terem dois filhos, um branco e um negro, saírem as duas cores de pele? Então, isso é a regra do E, certo? Saírem dois ao mesmo tempo daquele casal, por exemplo. Aqui a gente usou a cor da pele. Então, aqui, usamos a regra de multiplicação. Então, a gente faz multiplicação na regrinha do E para determinar a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Ou seja, simultânea, como eu disse, são dois irmãos. Qual a probabilidade de um sair branco e o outro sair negro? Então, vão ser características de pele diferentes, mas de um mesmo casal, certo? Em um jogo de dados, por exemplo, seria como calcular a probabilidade de lançarmos dois dados. Então, a gente lança os dados juntos. Aqui é outro exemplo para vocês. E os dois caírem com o número 2 para cima. Então, essa é a regrinha do E. Qual a probabilidade de eu pegar dois dados, jogar eles e todos dois cair o número 2? Ou, por exemplo, qual a probabilidade de eu pegar duas moedas de R$1, jogá-las ao mesmo tempo e todas duas sair cara? Essa é a regra do E. Sair duas coisas ao mesmo tempo, certo? A regrinha do ou, como o próprio nome já fala, é quando acontece um evento ou o outro. Qual
qual a probabilidade, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu citei na regrinha do E, qual a probabilidade de um casal negro ter um filho negro ou branco? Entendeu a diferença? A regrinha do E é quando sai, quando determina a probabilidade juntas, simultaneamente. Aparecem duas, uma e outra. Quando eu uso a regrinha do ou, é uma ou outra. Então, vai aparecer apenas uma característica, tá? Então, ó, usamos a regra do ou quando o evento exclui o outro. Ou seja, não tem como acontecer duas coisas, igual na regrinha do E. Ou é um ou é outra. Para determinar a probabilidade de um ou outro evento ocorrer. Em um jogo de dados, aqui eu vou citar o dado de novo para vocês entenderem, seria como calcular a probabilidade de lançarmos um dado e sair um número par no lançamento. Então eu tenho um dado. Qual a probabilidade de eu jogar esse dado e cair um número par? Eu tenho uma moeda de R$1, o mesmo exemplo. Eu tenho uma moeda de R$1. Qual a probabilidade de eu jogar essa moeda e cair cara? Tá? Espero que vocês tenham entendido a diferença da regrinha do E e do O. Então, vamos lá. Vou explicar agora a regra do E na genética, certo? Agora é para valer. Podemos calcular a probabilidade de um casal ter 2 filhos, por exemplo, sendo um menino e uma menina. Então, eu uso a regra do E. Um menino e uma menina. O fato de um dos filhos do casal ser um menino não influencia o sexo do segundo filho, pois são eventos independentes. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe têm um casal de filhos, uma mulher e um menino. Mas antes deles terem esses filhos, eu calculei a regrinha do E, por exemplo. Qual a chance, qual a probabilidade de meu pai e minha mãe ter um menino e uma menina, tá? Então, vamos lá, ó. A probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é de 1 em 2. Então, aqui é matemática, gente. Infelizmente, é matemática. Por que 1 em 2? Ele não falou que 2 filhos? Então, o total não é 2? Mas eu quero saber um masculino e um feminino. Então, é 1 por 2, tá? Como tá escrito aí no slide para vocês. Assim, a probabilidade do segundo filho nascer do sexo feminino também é 1 por 2. Para saber a probabilidade de um filho do casal ser menino e outro ser menina, a gente utiliza a regra do E. E aí a gente vai fazer uma multiplicação dessas probabilidades. Então, o que, que a gente faz? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, você calcula aí. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 quarto. Ou em porcentagem, a gente transforma isso 0,25%. Tá? Então, respondendo a essa questão, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? Um menino e uma menina. A probabilidade é de 1 em 4 ou de 0,25%. Tá? Resultado em porcentagem, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, só que está escrito aqui. Então, se você tem dúvida, volta aí no vídeo, olha para você entender. Podemos apresentar esse resultado também em porcentagem. Basta multiplicar o resultado por 100. Então, eu não tive o resultado de 0,25? Então, vezes 100, que vai ser 25%. Eu falei 0,25%, né, gente? 25%. A probabilidade de o casal ter um filho menino e uma menina é 25% de chance, tá? Então, aqui a gente usou a regrinha do E na genética, tá bom? Então, aqui tá em fração. Então, é só você pegar o 0,25, que eu falei 0,25%, não, é 25%. 0,25 por 100, que é o que está aqui no da porcentagem. Você vai ter 25%. Regra do ou. Vamos de novo para a regrinha do ou na genética. Matematicamente, essa regra resulta no somatório das condições.
Ou acontece um ou acontece outro. Isso não tem como acontecer dois. É um ou outro. A questão é a seguinte: qual a probabilidade de se obter em um cruzamento de ervilhas híbridas, ou seja, naturais, normais, para a textura da semente? Então, elas são normais, tá? Lisa e rugosa. E uma planta homozigótica recessiva ou heterozigótica para essa característica. Bom, então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou denominar o que é cada coisa, colocar o nome do gene. Aqui, eu vou usar a letrinha R, certo? Então, para textura, as ervilhas lisas, eu usei o Rzão, o R maiúsculo. Para as ervilhas rugosas, o Rzinho. Eu quero saber a probabilidade de ter uma planta homozigótica recessiva. Homozigótica significa igual, certo? Então, eu quero ter uma planta com genes iguais, recessivo. Igual tem que ser Rzão, Rzão, ou Azão, Azão. E se é recessiva, ela tem que ser minúscula. Então, eu quero saber automaticamente aqui, eu tenho que interpretar isso aqui, gente. Eu quero saber a chance de ter uma planta homozigótica recessiva. Eu vou, como estou usando R, então vai ser o Rzinho, Rzinho. Mas pode ser Azinho, Azinho também. Homozigótica tem que ser igual. Azão, Azão ou Azinho, Azinho, certo? Mas aqui está falando que é recessiva. Se é recessiva, é a letrinha minúscula. Então, tem que ser Azinho, Azinho ou Rzinho, Rzinho. Aqui eu estou usando R, então é Rzinho, Rzinho. Ou heterozigótica. Hétero vem de diferente. Então, o único gene que eu tenho diferente é Azão, Azinho. Ou Rzão, Rzinho. Heterozigótica. O que é a questão? Ele quer saber a probabilidade de eu ter Rzinho, Rzinho ou Rzão, Rzinho. Só isso a questão, tá? Então, aqui primeiro eu separei, ó, textura. As lisas Rzão, rugosas Rzinho. Homozigótica recessiva, Azinho, como eu falei. Ou eu posso usar o R, que vai ser Rzinho, Rzinho. Ou Rzinho. Ou heterozigótica, como eu falei. Azão, Azinho ou Rzão, Rzinho. A letra tanto faz. Respondendo. Genótipo e fenótipo das ervilhas. Homozigóticas dominantes, vou ter Rzão, Rzão. E vão ser lisas. Homozigóticas recessivas, eu vou ter Rzinho, Rzinho, que são rugosas. Então, o homozigoto, gente, tem que ser igual. Se é dominante, é letra maiúscula, Rzão, Rzão. Se é recessiva, Rzinho, Rzinho. Heterozigóticas híbridas, que são as pioneiras, as normais, eu vou ter Rzão, Rzinho, que são lisas. Mas por que é lisa? Porque eu tenho um Rzão. E o Rzão não é dominante? Então ela vai ser lisa, tá? Resolução do problema. Depois que eu separei todas as minhas informações lá do problema, eu vou resolver. Cruzamento de ervilhas híbridas para a textura da semente lisa e rugosa. Ele quer saber uma planta homozigótica recessiva ou heterozigótica, que foi o que eu falei. Então, aqui eu traduzi a questão. Ele quer saber qual a chance de ter uma planta homozigótica recessiva ou uma heterozigótica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Rzão, Rzinho e cruzar com o Rzão, Rzinho. Por quê? Não são ervilhas híbridas? Olha aqui as híbridas. Eu acabei de dizer no slide anterior que é Rzão, Rzinho. Então, eu vou fazer o cruzamento desses dois genes. Eu monto o quadro de Pinet e vou fazer o cruzamento. Então, eu tenho o gameta Rzão, Rzinho e o outro gameta Rzão, Rzinho. Quando eu faço esse cruzamento,
Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho de novo, Rzinho, Rzinho. Então, eu tenho Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, agora a gente vai para a porcentagem. O que eu tenho? 75% de ervilhas Rzão, Rzinho, 25% de Rzinho, Rzinho. Lembra que eu expliquei que todo quadrado representa 100%. Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 100 dividido por 4, 25%. Então, eu vou contar aqui os genes que eu tenho igual. Então, por exemplo, Rzão, Rzinho, eu tenho 2 quadradinhos, certo? Ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. 50%. Rzinho, Rzinho, eu tenho só um, 25%. Rzão, Rzão, eu tenho só um também, 25%. Ah, mas por que você colocou 75% então? Porque o Rzão, Rzão, ele entra junto com o dominante. Então, se eu for separar nessa questão aqui as homozigóticas e heterozigóticas, então eu conto o Rzão, Rzão junto. Então, os dominantes têm 3 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, sendo 75% de dominante, tá? Então, aqui traduzindo de novo, homozigótica recessivas, tenho 25% ou 1 de 4, porque eu tenho um quadradinho de 4 que são ao todo. E heterozigóticas, tenho 50% ou 2 de 4. Hétero, diferente. Então, eu tenho aqui, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 50%, ou 2. Portanto, a probabilidade deste cruzamento é 25% mais 50%, ou seja, 75%. Então, aqui eu vou somar, tá? Eu vou somar os 25%, que é o recessivo, mais os 50%, que vai dar 75%. Ou então, 3/4 em fração, certo? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É um assunto bem complicado, um conteúdo complicado. Me procurem pelo WhatsApp, que eu ajudo vocês, auxilio vocês a realizarem as atividades, tá bom?